Os que entraram na terra prometida foi a geração daquele povo. Foram os filhos e os netos daquele povo que estavam escravos no Egito. Deus permitiu que eles ficassem 40 anos no deserto, para que todo aquele povo viesse morrer no deserto, porque nenhum deles foi digno de vir à terra prometida. Permissão de Deus. Deus prometeu a terra, mas eles não entraram. Segundo exemplo de quem está apenas embaixo da permissão de Deus, Jó. O que aconteceu com Jó? Jó era um homem sincero, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem reto de coração, Jó era um homem que praticava a verdade, que praticava sacrifícios a Deus de todo o seu coração, sim, mas Jó, ele tinha uma imagem deturpada de Deus. Jó, ele adorava a Deus sem saber realmente o Deus que ele estava adorando. E aí, Deus permite que o diabo chegue bem perto de Jó. Deus permite que o diabo tire tudo de Jó. Deus permite que o diabo coloque lepra em Jó. Deus permite que Jó perca gado, perca riqueza, perca família. Jó perdeu tudo. E a única coisa que sobrou foi a esposa dele para falar para ele amaldiçoar a Deus e morrer. E ainda 3 amigos que... com um amigo desse, não precisa nem de inimigo, ainda chegavam em Jó e falavam: Jó, você está em pecado. Jó, essa doença tua aí é por causa do teu pecado. Essa doença tua aí é por causa que você está em transgressão diante de Deus. Amados e queridos irmãos, aquilo não era a vontade absoluta de Deus, não. Aquilo não era a vontade de Deus para a vida do homem e para a vida da mulher, não. O Jó, naquele momento, ele estava debaixo apenas da permissão de Deus. Só que sabe qual que é a diferença do povo do Egito para Jó? É que o povo do Egito preferiu ficar debaixo da permissão de Deus até o dia em que eles foram engolidos pelo deserto. Mas Jó não. Jó, quando ele percebeu que ele estava debaixo da permissão de Deus, ele preferiu adorar o nome do Senhor. E ele, em meio a toda aquela tribulação, ele disse: vive o nome do Senhor, louvado seja o santo nome do Senhor. Se nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu também voltarei para lá, mas toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Quando Jó falou isso, ele saiu de debaixo da permissão de Deus, e aí ele entrou na vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Tudo que Jó perdeu, Deus o devolveu em dobro. Tudo que Jó tinha, Deus o devolveu em dobro, porque ele não aceitou estar debaixo da permissão de Deus, mas ele quis estar embaixo da vontade soberana de nosso Pai. Aleluia! Oh, glória a Deus! E amados irmãos, Deus, ele quer ver o bem dos seus filhos. E como nós já dissemos aqui, se somos filhos de Deus, temos que imitá-lo. E, primeiro, Deus é um Deus de projeto. Segundo, Deus é um Deus de organização. E vamos colocar alguns princípios organizacionais aqui. Para Deus organizar as coisas, primeiro, ele é um Deus de prioridades. E aqui, queridos e amados irmãos, quando nós falamos em prioridade, nós falamos de uma coisa muito séria. O que mais acontece nos dias de hoje, o motivo real da maior destruição, o motivo real de Satanás destruir tantas vidas, o motivo mais real de Satanás estar dominando o sistema deste mundo, é porque as pessoas invertem as prioridades. Inversão de prioridade, inversão de valor, é fazer com que aquilo que é essencial se torne secundário, e aquilo que é secundário se torne essencial. Querida igreja, queridos ouvintes, quando nós fazemos isso, quando nós invertemos valores e passamos a colocar o que é secundário na frente daquilo que é essencial, as coisas também acontecem completamente invertidas na nossa vida de acordo com a vontade de Deus. Veja só o princípio organizacional de Deus. Ele trabalha com prioridade na criação da terra. Lá em Gênesis 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra.
Isso aqui é um fato. Depois o versículo continua: e a terra era sem forma e vazia. Logo após isso, no próximo versículo, qual é a primeira coisa que Deus criou para começar a mexer naquilo? Qual foi a primeira coisa que Deus criou para começar a trabalhar com a terra? Já havia criado os céus e terra, só que a terra era sem forma e vazia. O que Deus criou em primeiro lugar para que a terra começasse a ter forma? Ele criou o sol? Será que ele criou animais? Ele criou o homem? Não. O que Deus criou primeiro? Logo no próximo versículo, Deus já fala o seguinte: haja luz. E por quê? Porque nas trevas não se vê nada. Nas trevas só tem confusão. Nas trevas não dá para enxergar. Nas trevas, queridos e amados irmãos, se nós apagarmos a luz aqui, nós não vamos enxergar o ambiente em que estamos, nós não vamos enxergar a fisionomia das pessoas que estão próximos de nós. Nas trevas só existe confusão. Deus, a primeira coisa que Ele fez é haja luz, para que houvesse luz e iluminasse aquilo que Ele ia fazer de tão maravilhoso para colocar toda a sua divina criação. Ele não criou uma coisa primeiro para depois criar outra. Ele criou o que era mais necessário, o que era prioritário, o que era mais importante, e aí depois ele começa assim a criar. Aí ele separa porção seca de água, aí ele separa o firmamento da terra, aí ele vai colocando sim as árvores frutíferas, depois ele coloca os animais e sucessivamente. Já pensou se Deus não é um Deus de uma organização na qual ele trabalha com prioridades, e aí mesmo a terra sem forma e vazia, ou se não mesmo com luz, ele já coloca o homem lá na terra seca. E agora? Não deu, então apaga tudo e vamos fazer de novo. Não, Deus não é um Deus que Ele faz as coisas invertendo prioridades. Deus, um dos grandes, o primeiro princípio organizacional de Deus é que Ele trabalha com aquilo que é mais importante. E muitas das vezes nós não aceitamos isso. Muitas das vezes nós queremos uma coisa e ficamos insistindo para que Deus faça a vontade do nosso coração. E muitas das vezes aquilo que nós queremos não é o prioritário de Deus. Muitas das vezes aquilo que nós queremos não é aquilo que Deus tem de prioridade na nossa vida. Mas se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo, e para imitar Deus nós temos que ser organizados e temos que aceitar as prioridades, fazer aquilo que é essencial em primeiro lugar, porque aí Deus estará na nossa vida, Deus estará estabelecendo a vontade dEle, e não há nada que poderá nos vencer, porque quem está na vontade de Deus, Deus peleja por ele em qualquer circunstância. Aleluia! Oh, glória a Deus! Louvado seja o santo nome do Senhor. Princípios organizacionais de Deus. Nós estamos no segundo tópico ainda. Amados irmãos, eu não vou terminar essa mensagem hoje. Em nome de Jesus, nós estamos gravando, como eu já disse, nós vamos estar transmitindo na internet, em todas as redes sociais. E logicamente que pelo tempo, se nós formos colocar todos os tópicos aqui, não tem como terminar essa mensagem hoje. Mas, amados irmãos, vamos até onde dá e nós vamos prosseguir no domingo que vem. Então já chama a atenção de todos. Essa semana ainda vai estar na internet o começo dessa mensagem. E você que está aqui nessa noite, não perca, no próximo domingo nós estaremos continuando. Mas vamos dar prosseguimento aqui. Deus, primeiro, é um Deus de projetos. Segundo, é um Deus de organização. E nós estamos falando dos princípios organizacionais de nosso Deus. O primeiro princípio organizacional, Deus trabalha com prioridade. Em segundo lugar, o nosso Deus, Ele trabalha com preparação. Não há como fazermos projetos sem organização. E não há como sermos organizados sem haver preparação. Amados e queridos irmãos, todo mundo se prepara para sair de casa. Todo mundo se prepara para ir ao trabalho. Todo mundo se prepara para vir na igreja. Todo pregador se prepara antes para dar uma palavra no altar. Agora, quanto mais Deus
Porém, queridos e amados irmãos, quando nós falamos em preparação, uma coisa muito incrível eu quero deixar aqui para os irmãos e vou deixar gravado também. Olha como Deus trabalha com preparação tão grandiosamente, que se nós olharmos o povo de Israel saindo do Egito para ir para a terra prometida, eles não saíram de qualquer maneira não, eram 600 mil homens sem contar mulheres e crianças. Se nós fazermos uma conta redundante, vão dar mais ou menos 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas saindo, indo para o mesmo lugar, indo para o deserto. Imagina se não há preparação. É carro passando por cima de camelo, passando por cima de velho, criança atropelando. Amados e queridos irmãos, olha só como que Deus trabalha com preparação. De Êxodo 33 até o 40, os 27 capítulos de Levítico e os 10 primeiros capítulos de Números é só de preparação para o povo andar no deserto. Amados irmãos, 45 capítulos da Bíblia, nos primeiros livros, só de preparação. Eu vou repetir aqui para vocês, os de Êxodo 33 ao 40, os 27 capítulos de Levítico e os 10 primeiros capítulos de Números, é só de preparação. Queridos e amados irmãos, Deus que é Deus, que Ele é soberano, que Ele tem o poder de emitir ordens só com a sua palavra e as coisas acontecerem, Ele se prepara antes de fazer as coisas. Agora o Espírito Santo pergunta para nós nessa noite: e nós? Como nós temos nos preparado? Será que nós temos nos preparado para enfrentar este mundo da maneira como Deus quer que estejamos? Será que nós temos nos preparado para adorar a Deus quando nós viemos na casa dele? Será que nós estamos preparados para um dia morar na glória com Deus? Será que nós estamos preparados para a vinda de Cristo? Será que nós estamos nos preparando para estar cada vez mais firme na vontade de Deus? Porque se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo, e Deus é um Deus de organização, e o segundo princípio organizacional de Deus é a preparação. E se nós quisermos ser socializados por nosso Deus Pai, se nós quisermos ter o direito de sermos chamados de filho de Deus, nós temos que nos preparar em tudo, principalmente no âmbito espiritual, principalmente no reino de Deus. Não é de qualquer forma que Deus aceita que nós nos cheguemos na presença dele, não é de qualquer forma que Deus aceita que nós nos colocamos na sociedade, mas é em santificação, é em preparação diante da sua graça, através do Espírito Santo de Deus, que nos ajuda e nos indica como nós devemos andar na presença e na vontade de nosso Deus. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o santo nome do Senhor. Deus é um Deus de preparação. Ele se prepara antes de fazer as coisas. Deus, que só pelo poder da sua palavra, Ele emite ordens e as coisas acontecem. Um terceiro tópico que eu quero trazer aqui para vocês, que faz parte ainda da organização, nós já vamos terminar, nós vamos parar no segundo tópico, mas os princípios organizacionais de Deus. Deus é um Deus que trabalha com prioridade, Deus é um Deus que Ele trabalha com preparação, e Deus é um Deus que trabalha com ordem. Ordem. Amados e queridos irmãos, em 1 Coríntios 14:40 diz o quê? Faça-se tudo com decência e ordem. Em 2 Reis, no capítulo 20, a partir do verso 1, até para morrer, Deus mandou Ezequias colocar a casa dele em ordem. Olha, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer.
Queridos e amados irmãos, até para morrer nós temos que colocar nossa vida em ordem, até para morrer temos que colocar nossa casa em ordem. Só que hoje em dia as pessoas não estão atrás de ordem, hoje em dia as pessoas não estão atrás de progresso, né? Como está escrito na bandeira brasileira, porque se todos estivessem atrás de ordem e progresso, o país não estava na situação que está. Mas, queridos e amados irmãos, se Deus é um Deus de ordem e nós queremos ser filhos de Deus e socializados por Ele, nós temos que imitá-lo. E para imitar Deus, nós temos que ter projetos. Só que sem organização, não temos projetos. E para ter organização, em primeiro, temos que trabalhar com as prioridades. Aquilo que é essencial, aquilo que é primordial tem que vir primeiro na nossa vida. Temos que trabalhar com preparação, temos que trabalhar com ordem. E em quarto lugar, nós temos que trabalhar com estruturas. Deus é um Deus que trabalha com estruturas. Veja só as estruturas de Deus. Lá no âmbito celestial, Deus tem os arcanjos, os querubins, os serafins. Deus trabalha com principados, potestades, hostes. Veja só as estruturas de Deus. Se Deus, que é um Deus soberano e todo-poderoso, que só com a emissão de ordem por sua palavra, Ele já faz todas as coisas e tudo se criou pela sua palavra, e Deus, Ele trabalha com estrutura. Onde será que nós estamos estruturados para que os nossos projetos sejam realizados? Onde será que nós temos colocado a nossa vida? Em quais estruturas que nós temos colocado a base da nossa vida e dos nossos projetos? Queridos e amados irmãos, o Espírito Santo, Ele fala conosco nesta noite. Nós temos que firmar a nossa mente, a nossa vida, os nossos projetos em estrutura sólida. E a única estrutura sólida o suficiente para que os nossos projetos não venham a calhar é nós nos firmarmos na rocha, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque só Ele tem estrutura suficiente para que nós não caiamos, mas permaneçamos de pé. Aleluia! Deus trabalha com estruturas, e muita gente não quer trabalhar com estrutura antes de fazer as coisas. Muita gente quer fazer as coisas por aí sem ter antes um preparo, sem ter antes uma estrutura. E infelizmente, aonde mais acontece isso é na casa de Deus. Infelizmente, onde mais acontece isso é dentro da casa de Deus. A pessoa não tem estrutura, não, eu quero pregar. A pessoa não tem estrutura, não, eu quero cantar. Irmão, a primeira coisa, nós temos que crescer na graça e no conhecimento. Muitas pessoas se enganam com isso. A pessoa às vezes recebe um dom espiritual, a pessoa às vezes recebe um dom de cura, a pessoa às vezes recebe um dom. Amado e querido irmão, se Deus te deu um dom para orar para as pessoas e as pessoas serem curadas, ore para que as pessoas serem curadas, não venha querer pregar. Se Deus te deu um dom para pregar, venha pregar, não vá querer cantar. As pessoas invertem as coisas. Agora, queridos e amados irmãos, muitas das vezes Deus dá um dom para uma pessoa, porque quando Ele dá um dom é porque Ele já tem um projeto, Ele já tem uma preparação, Ele já tem uma organização para a vida daquela pessoa. Mas se nós não aceitarmos aquilo que Deus tem para a nossa vida ela se transforma numa confusão, e é aí que nós passamos por situações que não precisávamos passar se estivéssemos debaixo da vontade de Deus e não apenas debaixo de sua permissão. Mas, queridos e amados irmãos, se nós nos estruturarmos primeiro para depois fazermos as coisas, se você tem um desejo de fazer algo na casa de Deus, se você tem um desejo de fazer algo no reino de Deus, ou seja na casa de Deus, ou seja lá fora também, a primeira coisa que você tem que fazer é se preparar, é se estruturar, para que você tenha uma estrutura sólida e certeza daquilo que você vai fazer.
Deus não se agrada que façamos nada relaxadamente, mas Deus ele se agrada quando nós nos dedicamos, porque quando nós nos colocamos na presença dele, quando nós nos colocamos em pé para fazer algo, aí ele nos ajuda, aí ele reage. Tem muita gente que pensa que Deus ele age na vida das pessoas. Deus ele agia no Velho Testamento. Deus ele agia lá no Velho Testamento, que quando as pessoas pecavam, a terra se abria e engolia. Quando blasfemavam contra Deus, Deus fazia cair fogo do céu, e até o holocausto encharcado de água era consumido pelo fogo. Mas hoje Deus não age mais não. Hoje Deus ele reage. A química diz que toda ação tem uma reação. Quem tem que agir hoje somos nós. Se nós agirmos, Deus ele vai reagir em nosso favor. Em cima da sua ação, Deus vai vir com a sua reação. Aleluia! Glória a Deus! Deus ele trabalha assim. E para terminarmos esse segundo tópico, amados irmãos, e essa primeira parte dessa mensagem, se somos filhos de Deus, temos que imitá-lo. Se queremos nos socializar no reino de Deus, para sermos chamados por Deus de filho, nós temos que nascer de novo e nos socializarmos diante na presença de Deus. E para isso nós temos que imitar a Deus como um Deus de projeto. Para isso nós temos que imitar a Deus como um Deus de organização. E os princípios organizacionais de Deus é os que nós já citamos aqui. Deus ele trabalha com prioridade, Deus trabalha com preparação, Deus ele trabalha com ordem, Deus ele trabalha com estrutura, e Deus ele trabalha, em quinto lugar, nos princípios organizacionais de Deus, ele trabalha com execução. Queridos e amados irmãos, Deus ele só não cria um projeto e só não organiza as coisas para as coisas ficarem no abstrato, não. Deus ele tira todos os seus projetos e os executa. Deus ele projetou o mundo e o mundo está aí. Deus ele projetou a salvação e a salvação está aí. Deus ele projetou resgatar o homem do pecado e o Espírito Santo está aqui falando conosco para que nós possamos ser resgatados por ele através do Espírito Santo e do sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. Aleluia! Deus ele trabalha com execução. Deus executa tudo aquilo que ele projeta. E se nós somos filhos de Deus, nós temos que imitá-lo. Se nós queremos ser chamados de filhos de Deus, nós temos que imitar a Deus em tudo que ele faz. E os princípios organizacionais de Deus são esses, amados irmãos. Não adianta nós ficarmos girando em torno de coisas que nós não vamos fazer. Não adianta girarmos em torno de coisas que nós não vamos conseguir, que nós só vamos ficar no nosso pensamento, mas sejamos determinados naquilo que nós queremos, sejamos determinados naquilo que nós pensamos, para que tudo que nós façamos, para que tudo que nós queremos fazer, para que todos os nossos projetos estejam assinalados por nosso Deus, porque se o nosso Deus aprovar o nosso desejo e principalmente a nossa conduta, aí sim nós estaremos imitando a Deus, aí sim nós podemos ser chamados de filho de Deus, e aí sim Deus ele estará permanentemente na nossa vida, nos ajudando, nos guiando, confirmando bênção, confirmando vitória e nos dando graça para estarmos cada vez mais firmes na sua presença e na sua vontade, através do Espírito Santo de Deus que fala conosco e fala com os nossos corações. Que o nome do Senhor seja glorificado, que o nome do Senhor seja exaltado em nome de Jesus Cristo. Aleluia, aleluia, louvado seja o santo nome do Senhor. Se nós somos filhos de Deus, temos que imitá-lo. Se somos filhos de Deus, temos que imitá-lo. É somente assim que nos socializamos, é somente assim que nascemos de novo, é somente assim que uma família é constituída. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós vamos continuar essa pregação no próximo domingo. E eu já convido você para estar aqui no próximo domingo. Amados irmãos que estão nos ouvindo pela internet, na próxima semana nós vamos dar prosseguimento. Se somos filhos de Deus, temos que imitá-lo.
Como ser filho de Deus? O que é ser filho de Deus? É a coisa mais maravilhosa que existe. E por isso nós estamos aqui para aprender através do Espírito Santo de Deus, que nos conduz cada vez mais perto de Deus, para que nós estejamos cheios da sua graça e dentro da tua vontade, com a vitória certa e garantida na nossa vida. A igreja dá glória a Deus. Glorifica o nome do Senhor, em nome de Jesus Cristo.